Boa tarde aos segundos. Hoje nós estamos saindo, né, da primeira aula lá que até a última aula nós estava estudando funções inorgânicas e terminamos com os hidretos, que foi a última aula que a gente teve aqui. Hoje a gente vai ter uma matéria nova, né? Não é muito diferente que você já conhece, lá começar a estudar no primeiro ano e com um tema diferente, mas vamos ter que estudar, passar pelo tema do primeiro ano, que são as propriedades dos materiais, né? Então, o tema nosso hoje é comportamento dos materiais e suas propriedades. Por que isso? Porque é difícil a gente estudar o comportamento dos materiais sem passar pelo estudo das propriedades. Porque as propriedades dos materiais é que dá esse comportamento, né? Então, a gente tem que passar por ele. Então, nosso objetivo é identificar as propriedades gerais e propriedades específicas da matéria. Hoje, nós vamos estudar só as gerais, né? Na próxima aula, é que a gente vai entrar na específica e na física, propriedades físicas, né? Então, a nossa habilidade dessa aula é estabelecer diferenciações entre os materiais a partir de suas propriedades. Identificar as propriedades gerais dos materiais. Então, é exatamente essa aula de hoje, né? Nós vamos passar um pouco dos comportamentos, um pouco de história desse comportamento desses materiais. Em seguida, já entramos aí nas propriedades gerais, né? Porque, como falei, é difícil a gente estudar o comportamento dos materiais sem passar pelas propriedades. As propriedades é que dão essa característica, esse comportamento desse material, né? Onde você vai utilizar ele, o que você vai fazer com ele. Então, a gente precisa passar pelas propriedades, ok? Conforme a aula, se vocês tiverem alguma dúvida, podem interferir, né, durante a aula. Se quiser deixar para o final da aula, pode deixar, né? Nós vamos ter 2 aulas com esse sistema de propriedades, que é a de hoje e a próxima, ok? Podemos passar para a próxima? Então, é assim, materiais e suas propriedades. Então, lá, né, no ensino fundamental, vocês já tiveram aula lá de o que é matéria, né? Isso aí, quando a gente começa a estudar os compostos, a matéria diretamente da natureza, a gente pensa sempre em matéria, né? Dessa matéria que a gente passa para ser transformado em produtos. Então, lá do ensino fundamental, vocês tiveram, né, por exemplo, o significado de matéria. Então, a gente vai repassar um pouco aqui, de novo, né, sempre relembrando, cada tema que a gente passa sobre materiais, a gente pensa na matéria, né? Então, a gente dá uma parada e dá uma estudada na matéria. Então, assim, matéria é definida pela ciência como tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço, né? Isso todos vocês já sabem, né? Estuda aí o tempo todo, quando você está estudando ciência, você estuda bastante isso, né? Por exemplo, lá no 9º ano do ensino fundamental, você estuda química e física, naturalmente essas 2 disciplinas, né? Lá na matéria de ciência. E quando você chega no ensino médio, você vai ter essas 2 matérias separadas, e aí as 2 vão trabalhar ali paralelo. Geralmente, física trabalha um pouco, pega até um pouco de assunto de química, e como química pega um pouco de assunto de física. E isso porque as 2 estão na mesma, digamos aí, nas mesmas qualidades de estudo, nas mesmas condições físicas, né, que é a ciência da natureza, né? Então, química, física e biologia, ciência da natureza. Então, as 3 disciplinas estão juntas, né? Então, por exemplo, às vezes você está estudando fotossíntese em biologia, mas você acaba estudando fotossíntese em química quando você vai estudar, por exemplo, o ciclo do carbono, né? Então, está sempre junto ali, ok? Então, vamos lá. Uma porção limitada de matéria recebe o nome de corpo. Quando esse corpo é transformado, prestando para algum uso, né, para um determinado uso, recebe o nome de objeto,
Então, matéria, a natureza que nos tem, né, que a gente vai pegar desse material, trazemos até nossa produção, essa produção recebe essa matéria como corpo, então ainda é definido, né, indefinido, você não sabe ainda o que você está com aquela matéria, ela só é a matéria-prima de o que você vai fazer. A partir da hora que você transformou essa matéria em corpo e corpo em objeto, aí sim você já tem o seu produto desejado, né? Você só vai fazer o seu objeto quando você já sabe o que você vai fazer com essa matéria-prima, tá ok? Então, um exemplo aqui, por exemplo, um anel, que é um objeto, né? É fabricado a partir de uma barra de ouro, que é um corpo, né? Então, a matéria é um metal, extrai desse metal e ele passa a ser um corpo, já é limitado, ele já está puro, no seu estado puro, então ele já é limitado, né? E desse corpo você forma-se, no exemplo nosso aqui, o anel, que já é um objeto, né? Isso em todos que você for fazer, não é só nesse exemplo do anel, em tudo que você for fazer através da matéria, né? Então, você passa aí por 3 fases: matéria, corpo e objeto. O objeto já é produção do homem, já estamos ali produzindo algo desejado, ok? A matéria a gente não interfere, a não ser quando a gente vai explorar dela. Enquanto ela está sendo formada, a gente não interfere muito, né? A não ser que uma atividade humana ali interfere nessa formação dessa matéria. Mas se ela estiver livre na natureza, ela se forma do seu jeito, né? E aí o que a gente faz é só explorar dela, ok? Alguma dúvida até aqui, alguma pergunta? Pode perguntar, tá? A aula é nossa, a aula é do segundo. Não? Então, assim, a primeira ideia sobre a estrutura da matéria surgiu aproximadamente no século V a.C. Então, há 500 anos antes de Cristo, muito tempo, né? Através dos filósofos gregos, né, que tinha dois filósofos que já discutiam, né, essa matéria, que era o Demócrito e o Leucipo, que sugeriam a divisão sucessiva de um material, chegando a uma unidade indivisível, né, que era chamado de átomo. Então, ele já conhecia o átomo, antes né, 500 anos antes de Cristo. Ele já sabia que a matéria era formada por uma partícula pequena, bem pequena, né? Então, que ele fala assim, que se você começar a cortar desse material até a sua última unidade, você não tem como mais cortar ou mais dividir, você formou ali um átomo, que esse átomo, a própria palavra já diz, né? Indivisível, não se divide, né? Que é a palavra átomo. E aí eles já tiveram essa ideia, né? Então, e aí, com o avanço, vamos ver que a gente estamos chegando a cada vez mais conhecendo desses materiais, da sua formação, né? E a gente vai ver que o átomo já é divisível, né? Mas isso aí já foi muito tempo, assim, em questão do tempo que eles discutiam isso, vinha descobrir agora, né? Que já tem outras partículas, né? A gente só não tem mais o prótons, os nêutrons e os elétrons, né? Então, o átomo já é considerado um material, uma partícula que se divide. Lógico que isso foi através de tecnologia, de estudos, né, que deu esse recurso, da gente chegar a esse ponto. A próxima, por favor. Então, mais de 2.000 anos depois, então, depois de 2.000 anos, né, baseando-se nos experimentos deram, assim, origem às leis ponderais, feito por Lavoisier, né, e Prost. O cientista inglês, o John Dalton, propôs sua teoria sobre a estrutura da matéria, né, que ficou conhecido como teoria atômica de Dalton. Então, é assim, o que ele propôs? O,
as principais observações feitas por ele foram... Então, isso ele observou 2.000 anos depois. Depois, lá do Leucipo, né, e o Demócrito. Então, ele estudou através dos experimentos. Esse experimento sempre vem pela tecnologia, né, o auxílio da tecnologia, e chegou a esse ponto que ele, né, ele observou, e aqui ele deu algumas ideias, né. Então, por exemplo, aqui ele fala assim, né, toda a matéria é formada por partículas extremamente pequenas, esféricas, maciças, indivisíveis, que são o quê? Os átomos. Então, ele já teve essa ideia, 2.000 anos depois. Então, a ideia ainda é um pouco semelhante à ideia inicial, né? Uma ideia inicial, 500 anos antes de Cristo. Então, olha como chegou, e ele, o estudo inicial já dava isso. É uma partícula indivisível, que são os átomos, né? Que a própria palavra já diz, átomo que não se divide. E aí ele também teve a ideia, né? Átomos de elementos diferentes possuem propriedades diferentes. Isso é lógico, isso é através de qualquer estudo que você vê, os átomos são diferentes entre si, né? Se você tem átomo de ferro, todos os átomos de ferro são iguais. Mas se você tem átomo de ferro e átomo de zinco, você tem dois átomos diferentes, né? Então, se você tem um produto através de um átomo de um elemento e um átomo de outro, você perde as propriedades dos dois, formando uma terceira propriedade. Então, isso você pode dar um exemplo, por exemplo, uma liga metálica, né? Numa liga metálica, você tem uma liga por exemplo, você tem o ouro, que tem as suas propriedades próprias, né? E você tem, por exemplo, o cobre, que também tem as suas propriedades próprias, né? E na partir da hora que você junta esses dois metais, ele já não tem mais a propriedade só do cobre e nem só do ouro. Ele passa a ser um produto com uma nova propriedade. Então, é isso que ele quis falar aqui, né? Átomos de elementos diferentes possuem propriedade diferente. Você não precisou estudar muito para ele chegar a esse conhecimento, né? Mas foi através de experimento. Sem experimento, ele não conseguiria chegar a essa conclusão, ok? E aqui tem mais uma ideia dele aqui, que átomos entre si podem unir formando moléculas. E é isso mesmo, né? Quem forma as moléculas são os átomos, né? Então, a molécula da água, H2O, 2 hidrogênio, com um átomo de oxigênio, você forma aí a molécula da água. Então, isso é lógico também. Mas, para nós, é simples, chegou nesse ponto agora, mas para ele chegar a essa conclusão, ele passou por experimentos e experimentos, né, até chegar a essa conclusão. Ok? Essas leis poderais que a gente tem aqui em cima, que fala sobre feito por Lavoisier e Prost, os dois que estudaram a conservação da massa, os dois trabalharam e praticamente eles têm a mesma ideia. E quando essas conclusões chegou até nós, foi feita aí um consenso geral, né? E foi aprovado. E sem aprovação ele não vai ser como está aí exposto a, por exemplo, a livros, né? Diretamente para o público, para os estudantes, por exemplo. Então, tem que ser aprovado, né, por uma comissão, que é isso, e só vai ser tirado da teoria se vier outra teoria que convence e tira essa e seja substituída. Ao contrário, a teoria é ela ainda. E a teoria das leis poderais ainda são essas, né? O que é o da lei de Lavoisier e de Proust. E ainda tem aqui, né, uma reação química, nada mais é do que uma união ou uma separação de átomos. E é isso mesmo, né? Nós temos reações químicas que está construindo, né?
construindo uma molécula, e nós temos moléculas que sejam destruídas através de uma reação química. Então, quando ele fala de reação química, tanto para construir, tanto para separar, isso é uma verdade também, pura verdade, porque você imagina quando você está construindo uma molécula, você está unindo átomos, né? Você está unindo átomos e forma-se uma molécula. Na hora que você quer destruir dessa molécula que você formou, você tem outro tipo de reação. Então, por exemplo, você vai separar a própria ionização, né? A gente estudou isso muito na funções inorgânicas, que o ácido é formado pelo o cátion, o hidrogênio, e um ânion daquele elemento que você quer formar o ácido. A partir da hora, então ali unido, né, você tem a molécula do ácido. Na hora que você quer separar essa molécula, você usa-se da ionização. E aí você vai ter de novo lá o hidrogênio e o outro elemento que você formou esse ácido. Então, por exemplo, uma explosão de uma bomba, você destrói, você separa esses átomos. Rápido, né? A explosão é uma coisa rápida. Então, você separa com rapidez. E você vai ter seus átomos, né? Cada um vai do seu jeito, você vai ter esses átomos e você vai ter que utilizar deles se você quiser. Ok? Alguma dúvida, alguma pergunta? Tá tranquilo, Não? professor. Ok? Então, assim, quando a substância chega até nós, ela foi preparada, lógico, pelo meio produtivo, né, que são as fábricas. Ela tem que vir com as qualidades que atenda o que nós estamos querendo utilizar dessa substância, né? Então, as propriedades de cada substância, ela tem que ser conhecida para você utilizar dela, né? Então, que eu já até falei para vocês, né, hoje existe um estudo, uma engenharia, só engenharia dos materiais. Essa engenharia dos materiais realmente é para isso, para estudar cada tipo de material que a pessoa está querendo conhecer para utilizar dela. Utilizar dela como matéria-prima, né, e como material já preparado, e ele vai utilizar para alguma coisa, né. Então, por exemplo, os ácidos, é comum você comprar ácido e usar esse ácido do jeito que ele está. Você vai utilizar ele. Mas também você utiliza de um ácido para você produzir um outro produto. Ele vai ser simplesmente uma matéria-prima. Ok? Por favor, a próxima tela. Então, aqui já um pouco mais próximo de nós, né? Na década de 1890, o físico inglês Joseph Thomson, que ele viveu aí entre 1856 a 1940, descobriu que os átomos eram divisíveis. Ó, esse já veio com outra ideia, né? Então, ele, através dos seus estudos, né, experiência, fez bastante experiência, lógico, com a ajuda da tecnologia, e ele já chegou a uma conclusão que o átomo é divisível. Né? O que vinha até aí era indivisível, né? Então, lá dentro havia elétrons, né, que a gente já sabia, já conhecia, partículas de carga elétrica negativa, né, que fica a bordo do átomo. Chegou à conclusão de que os átomos seriam constituídos por uma parte central, né, o outro também já falou, esférica, também o outro já falou, né, já um estudo conhecido, né, com carga elétrica positiva, onde estaria disperso. Então, por exemplo, a gente tem lá no núcleo, né, e já está falando do núcleo do átomo, onde você tem o prótons e o nêutrons, né? E aí ele já teve a ideia, através de seus estudos, que já é divisível esse átomo. Você já consegue ter uma divisão. E a existência de uma carga positiva foi comprovada efetivamente na década de 1920. Isso aí foi o século passado, né?
Então, está bem próximo de nós, pelo físico Ernest Rutherford, que é também mais ou menos a época dele, né? E recebeu o nome de quê? De prótons. Né? Os elétrons a girar em torno do núcleo devido à atração que apresentam pelas cargas positivas e aí a sua resistência, né? Então, dentro do núcleo do átomo, a gente sempre sabe que está lá o prótons e o nêutrons, a eletrosfera recebe lá os elétrons, né? E aí ele tem todo o seu movimento, mas ele fala que é divisível, né? Então, quando você for estudar mais e mais o átomo, se você continuar estudando e avançando o estudo dele, você pode descobrir mais coisa dele que a gente não conhece até hoje, né? A tela anterior, faz favor. Tá, é isso mesmo. Então a gente vai estudar agora para a gente ter a ideia do que nós estamos realmente estudando, que são os comportamentos dos materiais, né? O comportamento, como se comporta cada material, né? Por que esse material é assim e esse é assim, né? Por que a madeira é desse jeito, por que o ferro é desse jeito, o alumínio é desse jeito. Somos nós, humanos, que definimos? Não, né? Ele vem da natureza assim. Então, o que a gente vai estudar é o comportamento dele. Quando a gente estuda o comportamento dele, a gente sabe, começa a conhecer daquele material e a gente tem as condições de utilizar dele, né? Se você não conhece o material, você não tem como utilizar dele para fazer algo que você queira fazer, proposital. Então, não tem como as indústrias fazer algo sem conhecer a sua matéria-prima. Tem que conhecer a matéria-prima. Que a partir do conhecimento da matéria-prima é que eles vão fazer o novo produto, né? Porque a matéria-prima já são produtos. Ele só vai ser transformado, esse produto, em outro material, unindo dois ou mais, né? E você vai ter um material novo, desejado, né? Que você está produzindo, então você deseja produzir, e é isso que a gente faz. O sistema produtivo faz isso o tempo todo no mundo inteiro, né? Então a gente tem que estudar aqui um pouco as propriedades da matéria, né? Então a gente sabe que, então vamos lá. As propriedades da matéria são as características física ou química que nela existe e serve para diferenciar os materiais. Quando é na natureza, se você pega esses materiais na natureza, que é a matéria em si, isso você só vai estudar ele e conhecer, porque ele já está formado. Mas se você vai produzir, você conhecendo a sua matéria-prima e produzindo o seu produto, né, através de uma reação química, né, de uma transformação química, você vai ter que agora conhecer as propriedades desse novo material, né, até para você saber o que você vai fazer com ele. Né? Então, não adianta eu produzir, não saber qual a minha propriedade, para que serve, o que é aquilo ali. Então, tem que ter um conhecimento, né? Então, primeiro a gente vai estudar as propriedades gerais da matéria, né? Isso aí vocês já viram lá no primeiro ano alguma coisa, mas não com detalhe, né? E nós temos aí só das propriedades gerais, nós temos 8 propriedades. Aí nós temos as propriedades específicas, que são nas próximas aulas, né? Propriedades química, física, que nós vamos estudar também, né? Hoje a gente vai estudar só 8, que são as 8 propriedades gerais. Propriedades gerais quer dizer, todas as matérias têm essa propriedade. Aí depois vem a específica, que nem todos têm aquela, né? E depois vem as físicas também, todas têm as propriedades físicas. As propriedades físicas a gente tem que estudar em química e em física, né? Porque quando você vai estudar física, você acaba estudando também propriedades físicas da matéria. Né? Por exemplo, ponto de fusão, temperatura de ebulição, passagem do estado líquido para o estado gasoso, aquele negócio todo, né? Como solidificar uma substância, né? Como você fundir uma substância. Né? Isso aí faz parte das propriedades físicas. Né?
Mas a gente não pode só estar estudando aqui só propriedades químicas, nós temos que estudar todos os tipos de propriedades para a gente conhecer os materiais o máximo possível, já que nós estamos estudando os materiais. O nosso estudo aqui é estudo dos materiais, né? Onde hoje nós temos uma engenharia só para isso, estudar os materiais. O que eu vou fazer na indústria eletrônica que eu preciso desse material? Que qualidade, que característica esse material tem que ter para eu utilizar aqui? Né? Aí é onde vai ter que você vai ter que ter esse conhecimento, ok? Então, aqui, podemos passar, por favor. E aqui a gente já começa, né, com a primeira propriedade da matéria, que é a inércia, né? Então, o princípio da inércia indica que se um corpo estiver em repouso ou se movimentando em uma linha reta, ela tem a tendência de se manter nesse estado até que uma força haja sobre ela. Isso aí você estuda bastante em física, né? Por exemplo, as leis de Newton, né? Quando você trabalha com a inércia, a gente trabalha com movimentos. Então, enquanto uma substância, um produto, um corpo, ele está lá, no seu estado de inércia, ou seja, está inerte, né, ou seja, está em repouso, enquanto não sofreu uma força, ele não muda, né? Só muda quando sofreu uma força. E aqui eu coloquei um exemplo, né, que é no caso de quando uma moeda é colocada em cima de um papel, ela se mantém em repouso, que a gente vê o nosso primeiro desenho aqui, né, nessa primeira imagem, né? Então, ali você tem um papel em cima de um copo, sobre um copo, né, na boca do copo. Ao retirar a folha, a moeda, ela se movimenta. Ela e cai, né? E cai, por exemplo, nesse copo. Esse copo pode ter um líquido, por exemplo, água, né? E você fez uma força, agiu aí com a força que essa moeda, ela sofreu uma ação e ela desceu aí no copo através de quê? Da ação de puxar o papel. Então, ela já saiu do seu estado de inércia, né? E ela só vai entrar no estado de inércia de novo quando ela chegar ao fundo, algum tempo, ela volta a entrar no estado de repouso. Ok? Se ela sofrer outra ação, aí ela vai também sofrer, né, uma ação que ela sai do seu estado de inércia. Ok? Isso você estuda bastante em física, né? Porque quando se trabalha com as forças, a gente começa a trabalhar já com a inércia. Ok? Deu para entender o exemplo aqui? Meninos, meninas? Ok? Deu sim, professor. A gente já até fez uma vez na aula da Edileuza. Ah, vocês já estudaram, né? Então, você vê... Nós fizemos com ovo. Isso. Ah, tá. Vocês veem aqui que o movimento depende de uma ação, né? Enquanto não tiver ação, está ali inerte e você tem o seu estado de repouso aí o tempo, né? Enquanto não ocorra aí uma ação. Essa ação pode ser mecânica, né? Ou seja, humana, e pode ser ação também da própria natureza, né? A gente tem ação da própria natureza. Ok? Por favor, a próxima. E aqui nós temos a massa, né? A massa estuda bastante em química, né? A massa é um estudo em química, nós estamos trabalhando, por exemplo, o estudo das soluções, né? Que vocês estudaram lá no início do ano, né? Quando você depende do soluto para você formar uma solução, você depende da massa do soluto e da massa do solvente, ou massa dos solutos, porque você pode ter uma solução com mais de um soluto, né? Então, por exemplo, você tem um soro, você vai ter lá como soluto o sal, cloreto de sódio, por exemplo, e o sacarose, o açúcar, né? E você tem dois solutos dissolvendo na água, que é o solvente. Então, a gente trabalha muito aí na química, massa, que o tempo todo nós estamos trabalhando com massa.
né? Então, massa é uma propriedade, né? É uma propriedade que estuda tanto em física, quanto em química, pensando nisso, né? Relacionada com a quantidade de matéria. E é medida, geralmente, em quilograma, né? A massa é a medida da inércia. Quanto maior a massa de um corpo, maior é a sua inércia. Então, interfere, né? Massa e peso são duas coisas diferentes, né? A massa é um corpo. E um corpo, né, pode ser medida em uma balança, e o peso é uma força medida pelos dinamômetros. Então, é assim, o dinômetro, ele mede o peso. A massa, quem mede a massa é a balança, né? Então, há uma diferença aí. A gente fala assim, vou me pesar, então, vou medir meu peso. Não, cientificamente, a gente usa isso, né? Não dá para entender, todo mundo entende, quando você fala, vou me pesar, meu peso está mais, meu peso está menos. Então, isso é todo... Se você fala isso para as pessoas sabem o que você quer falar, o que você está dizendo. Mas, cientificamente, há uma diferença, né? Então, por exemplo, peso. Peso é uma força indivisível, a gente não consegue ver, né? Que atrai os corpos aonde? Para baixo, né? Sempre a superfície da Terra. Então, o peso está relacionado à gravidade. Né? É aquela força que atrai os corpos para baixo. Né? A gente fala para a Terra porque nós estamos imaginando parte de cima e trazendo até nós na Terra. Então, por exemplo, você solta um material de cima de um prédio, esse material vai ser atraído para a Terra. Né? Então, se você imaginar assim, está relacionado à densidade também, né? Porque quanto mais, e aí você vai ter ele. Eu já fiz um teste com vocês na sala, então um papelzinho enrolado e o apagador. Os dois chegaram juntos. Né? Isso está relacionado a peso. Né? Mesmo a densidade dos dois são diferentes, mas está relacionada a peso. Já a massa é a quantidade de matéria presente no corpo. Então, a gente põe ele na balança para a gente saber quanto pesa aquela massa, daquele corpo. Qual é o valor da massa daquele corpo? Aquele corpo que você tem controle sobre ele, né? Você sabe qual é o tamanho dele, e você coloca ele na balança, a balança registra, né? E se você quiser ainda tirar da densidade dele, você vai precisar do que agora? Você já sabe o peso, você vai precisar do peso que eu falo, da massa, né? Você sabe a quantidade da massa, a massa que registra é a balança, e aí você precisa do que para você determinar a densidade? Do volume, né? Lembra lá, a densidade é massa dividido por volume. Então, você tem uma balança, você só registra na balança a quantidade de massa, o valor da massa. Se você precisar do valor do volume, ou você vai medir, né? Ou você vai dissolver desse material e você vai diluir e você também vai medir através, por exemplo, de uma proveta que você já consegue medir a quantidade daquele, né, o volume daquele material. Tá ok? Um pouquinho anterior, por favor. Oi, Matheus. Opa. Ok? Então, é a balança aqui, né, que é o que nós temos como medir, o instrumento utilizado para medir a massa, né? E no laboratório a gente usa isso o tempo todo, né? Ok? A próxima, por favor. E aqui a gente tem a extensão, né? A extensão que é o espaço que ele ocupa, né? Então, por exemplo, corresponde à capacidade que o corpo tem de ocupar um lugar no espaço. Então, a extensão, extenso, menos extenso, né? Médio, extenso. Se eu tenho por exemplo, um local e eu vou pôr um material em cima daquele local, por exemplo, uma mesa, né? Eu tenho que saber a extensão do meu material para se ele vai, se eu vou poder colocar ele
naquele espaço que eu tenho. Porque se ele for muito extenso, ele não vai poder ficar ali. Eu vou ter que arrumar outra superfície para você, com uma extensão maior, para você colocar do que você tem, né? Então, esse espaço é um espaço físico, né? O mesmo material que você está ali, com suas propriedades, com suas características químicas, mas é o material que você, a extensão que você está utilizando desse espaço é um espaço físico, né? O corpo, ele ocupa aquele espaço dele, o seu espaço físico. Mas você tem ali uma porção química, né? Todo material é formado por química, elementos químicos. Então, você tem uma porção química, utilizando essa porção química, o espaço físico, né? Então, um exemplo disso aqui é você utilizar, por exemplo, desses 3 exemplos aqui, ó. Então, você tem um sólido. Você pega de um sólido, isso aqui é um LMAIA, né? Utilizado em laboratório. Você pega esse sólido e coloca ele ali, ajeita ele ali, ele fica do jeito que você colocou. Se você quiser deixar ele um pouquinho mais de lado, ele fica, né? Ele está no centro. Tá para vocês verem aí, né? No meio aqui, o sólido. Então, você manipula ele e ele aceita, né? Suas características, ele não vai interferir, né? Em questão do local onde ele vai ficar. Ele está no estado sólido, firme aí, e ele só vai sofrer de uma alteração se você mover. Ele está inerte aí, ó. Se ele sofrer de uma ação, aí sim, ok? Já no estado líquido, no mesmo vasilhame, você vê que são o mesmo tipo, os 3 são os mesmos tipos de vasilhame, que é o LMAIA, você transformou esse material em líquido, e aí você vê que mudou, né, a sua ocupação. Então, ele já não tem aquela primeira característica do seu espaço ocupado. Ele está no estado líquido, ele ocupou um pouco do recipiente, mas ele está usando-se desse formato dele. Ele só não vai até lá em cima porque não tem material para ir até lá em cima, né? O material é pouco, ficou aí, ó, mas tem uma superfície, né? Essa superfície ocupa todo no caso do ângulo do recipiente, mas o material é pouco, ele parou aí, né? Aí ele sai desse líquido e vai para o estado gasoso, que é o estado de expansão, né? Aí sim, ele ocupou todo o vasilhame, né? Se você quiser diminuir esse volume, você tem que ter uma ação aí por exemplo, pressão, né? Mas o gás, o que acontece com os gases? Ele ocupa o recipiente em si. Então, ele ocupa todo o recipiente. Ele só não sai desse recipiente porque ele está, no caso, ele está vedado aqui, então não tem como ele sair. Se você abrir, ele sai. O líquido, não. Só se você deixar por muito tempo e evaporar, né? Se não, ao contrário, ele vai ficar aí. O sólido, a mesma coisa, está aí também, né? Mas o gás, não. O gás, se você tirar dessa rolha aqui, que está vedando ele vai se expandir, vai sair. Vai sair com o mesmo volume que ele tem, né? Ele só vai sair porque o gás ele escapa, ele vai misturar com o estado gasoso, por exemplo, da atmosfera, do seu espaço que está aí. Tudo bem? Deu para entender aqui, né? Esses 3 exemplos. Esse é um conhecimento de um material, a gente tem que conhecer esse tipo o mesmo material passou por esses 3 estados aqui, ok? E a gente tem outra que é impenetrabilidade, né, que é outro tipo de propriedade, né? Que é aquela que duas porções de matéria não podem ocupar o mesmo lugar ao mesmo tempo. Então, a gente ouve muito aí, um corpo não ocupa o mesmo espaço ao mesmo tempo. Então, essa propriedade, ela dá o quê? Se você tem por favor, pode passar para a próxima, que a gente vai... Aí a gente mostra a imagem aqui. Então, está aqui, né? Olha. O exemplo aqui é assim, você tem 2 provetas, né? Com a mesma quantidade de líquido, digamos aí que seja água, né? Já que é o nosso solvente universal, vamos dar o exemplo que é água. E aí você vem com um objeto, né?
Esse objeto é uma bolinha que você vê aí, é um corpo, um sólido, né? E você joga em um deles aqui, que estava no mesmo nível do primeiro, né? Volume 1, e aí você vai ter agora o volume 2. Por que aumentou isso? Porque entrou um corpo, né? E esse corpo, ele tomou um espaço. Ele precisou de um espaço. Foi por isso que o líquido dessa proveta, da segunda proveta, aumentou. Alterou o volume 1. Então, nós temos volume 1, seja antes de colocar esse objeto, né? Essa bolinha aqui. A partir da hora que você colocou, você tem o volume 2. E daí dá para você saber qual é o volume dessa bolinha, desse material que está aqui dentro do segundo. É só fazer uma conversão, uma subtração entre o 2 e 1, você sabe qual é o volume desse objeto que foi colocado aqui, né? Então, se ele aceitou, ele alterou o volume. Então, quer dizer que ele não pode estar os dois juntos ao mesmo tempo, sem sofrer uma alteração no volume. Então, ele está comprovando que houve uma alteração no volume, né? Então, não tem como dois corpos, ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo, certo? Já que ele entrou, ele aumentou o volume da água aqui, desse líquido, por quê? Porque ele ocupou o espaço dele. O outro aqui está do seu jeito aqui. Ó. Se eu jogar uma bolinha nesse primeiro, vai acontecer a mesma coisa. O objeto que está entrando, está penetrando nesse líquido, ele vai ocupar o seu espaço. Então, eu preciso do meu espaço. Você vai dar o espaço para mim. E aí a tendência é dele subir, deixando espaço para o outro. Tudo bem? Se você quiser medir, por exemplo, a densidade de um sólido, usando essa técnica, tem como você fazer. Em laboratório, né? Você tem esses dois materiais aí, por exemplo, você tem o recipiente que aproveita uma água destilada que ela tem densidade 1, né? Você consegue fazer esse experimento aí e você determinar a densidade. Ok? E aqui a gente tem outra que é compressibilidade, né? Quando a matéria está sofrendo a ação de uma força, seu volume diminui. Então, veja o caso do ar dentro da seringa. Então, a gente vai ver aqui um exemplo, que é a próxima tela, por favor. Por favor, isso. Então, aqui, obrigado. Então, aqui a gente tem assim, como a gente vai, a gente imagina aqui o gás, né? É uma seringa aqui, a gente vai tirar né, contrair um pouco de um gás, no caso do ar, né? E para você não conseguir escapar se você sofrendo uma força nessa seringa aqui, ó, a tendência desse gás é sair. Para ele não sair, você tem que colocar um vedante. Então, no caso aqui, você tem um dedo, né? Imagem de um dedo, e você vai pressionando ela, vai comprimindo esse material que está aqui dentro, que é o ar, e esse material, ele tem um limite, né? O primeiro não foi, ninguém fez nada com ela, né? O segundo, de baixo aqui, ó, foi comprimido até um limite. Então, se você continuar pressionando aqui, de duas, uma. Ou você esse dedo não vai conseguir mais segurar e vai soltar, e aí o ar vai sair, né? Ou você vai explodir do recipiente, né? É por isso que um recipiente, um cilindro, ele tem que ser material resistente. Porque quando os gases sobem pressão, ele pressiona também o recipiente. Se o recipiente for frágil, ele vai explodir, né? Por exemplo, a ideia de uma bexiga, né? Você vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo, chega uma hora ela não consegue mais armazenar aquele ar que você está comprimindo ele, e ele vai explodir, né? A bexiga vai explodir. Ela não aguenta, né, esse material não vai aguentar. E tanto ar que você está colocando ali. Ok? E aí a gente tem também a elasticidade, que é um material, é uma propriedade que você, por exemplo, uma força aplicada a um material gera uma deformação, mas após cessada
ou seja, depois que você para de injetar essa força, né, esse material tem a capacidade de voltar ao seu estado inicial, a não ser que a pessoa exagere, né? Então, por exemplo, se você pega uma... Então, passando para a próxima tela, a gente já vai ver a imagem aqui. Isso. Então, a gente vê aqui, ó, o exemplo da mola, né? A mola é assim, a parte de cima, essa primeira de cima aqui, a gente está fazendo uma força normal, uma mola, né? E essa mola, depois que você solta, né, deixa ela no seu estado natural, ela volta a mola sem destruir dela. Mas se você puxar muito dela, exagerar aqui, aí você vai deformar essa mola, né? Então, você tem um limite aqui. E quem vai dar esse limite é o material que você está utilizando. Ou seja, se você pegar, por exemplo, aquele araminho lá de caderno, de encadernar o material escolar, por exemplo, se você pegar ali é um tipo uma mola, né? Se você pegar com a mão e a outra e puxar, você vê que uma hora você vai destruir e ele não vai voltar mais. Você vai ter que refazer ele, se você quiser. Mas dependendo do que você está fazendo ali, aquele movimento, vai e vem, ele tem um limite que ele não vai danificar, né? Ele vai voltar à sua mola normal e tá ali. Então, essa propriedade é a elasticidade, né? A capacidade do material tem de sofrer a elasticidade. Esse tipo de movimento. Tudo bem? E aqui nós temos outra, né? Que é a divisibilidade. A matéria pode ser dividida em partes cada vez menores. Por exemplo, quebrar um pedaço de giz, né? Se você pega um pedaço de giz, você pode quebrar ele. Se você quebrar ele menor, ele vai começar a ter mais dificuldade, né? Se você quebrar com um pedaço de giz em dois, é fácil, porque você vai ter dois pedaços, você perde um pouco de material ali, né? Na hora que você quebra, é tanto que ele levanta um certo pó, na hora que você quebra, você está perdendo um pouco de material. Mas se você chegar com ele pequenininho e cortar com a faca, você não consegue, por exemplo, o exemplo que a gente tem aqui, né? Uma fatia pequena, né? Dependendo do material, você não vai conseguir fazer isso. Então, essa propriedade é a divisibilidade. Né? Então, por exemplo, você tem metais que tem uma facilidade muito grande de você ter lâmina desse metal. Tem outros que você não consegue fazer lâmina. Se você quiser uma lâmina desse material, você vai ter que fazer uma liga que tenha esse material, né, como metal de liga, e você consiga fazer, por exemplo, um material mais fino, né, uma espessura mais fina. Né, porque tem material que você não consegue mesmo fazer ele, né, fino, lâmina com ele. Tem outros que sim. E isso é uma propriedade. Então, por exemplo, você vai fazer uma lâmina, você tem que saber que material você vai utilizar dela. Que tem material que você não consegue cortar nem a metade que você está querendo, de que seja a espessura, né? É por isso que a gente tem as ligas metálicas. As ligas metálicas, ela vai misturando um metal que é um elemento químico com outro, e você vai ter ali o material que você está querendo fazer, né? Bom, se é para fazer tipo lâmina, eu vou ter que usar um material que tem essa propriedade. Se não tiver, não vou conseguir fazer. Não vou nem tentar fazer, porque não vou conseguir fazer o que eu quero. Para que eu vou fazer? Produzir isso, né? Tudo bem? Alguma dúvida até aqui? Podemos passar para a próxima? Ok. Né? E tem a descontinuidade, né? Que é isso acontece muito com, por exemplo, o silício. O silício é um material maravilhoso, bonito, né? Brilha assim quando você pega ele ao vivo, né? Depois que ele foi explorado lá da sua fonte lá, né? Ele passa pelo processo para deixar ele mais puro possível, né? E quando ele é descontínuo, então ele não tem aquela continuidade. Você não consegue fazer ele, por exemplo, um quadradinho, né? Então, quando você pega ele no seu estado natural, ele vem assim, né? Quando ele fica, então ele é descontínuo. Então, quando você vai usar dele, às vezes, você vai precisar dele, você vai ter, por exemplo, tinturar, né?
e utilizar de um material que você, bom, eu quero desejar ele um pouco mais quadrado, né? Você vai utilizar de um material que deixa ele mais ou menos quadrado. Mas ele oferece, no seu estado natural, nessas condições, né? Então, nessas condições da descontinuidade, que é toda matéria, né, que é descontínua, lógico, é descontínua, né? Por mais compacto que pareça. Então, mesmo se querendo cortar pedacinhos menores, ele vai tendo essas continuidades. Vai ser descontínuo aí o tempo todo. Mas existe, né, tecnologia aí que você pode fazer dele mais ou menos o que você está querendo fazer. Mas aí você precisa de auxílio de outros materiais, né? Que também você vai ter que conhecer a propriedade desse material que você está utilizando junto com ele, para não alterar esse material que você tem de origem aqui, né? Então, por exemplo, você utiliza muito esse material, por exemplo, nos espelhos, né? Atrás do espelho, a gente tem o silício lá, né? Você tem, por exemplo, silício, né, nas placas de computadores, né? Ele está no seu estado puro, mas ele está trabalhado ali. Alguém trabalhou esse material para chegar até o ponto que ele está, né? E que ele está servindo ali. Tá ok? Aliás, é um dos materiais, dos metais mais utilizados em placa de computador, né? De interface, é o silício. Um deles. Nós temos outro, né? Por exemplo, o estânio, né? Que é utilizado aí muito como solda. Mas nós temos outros aí, né? Quem for estudar eletrônica vai se deparar com isso aí o tempo todo, vai saber o que eu estou falando aqui, tá ok? E aqui agora nós temos, né, o questionário, vocês resolveram, eu tive analisando até ontem, né? Já tem que encerrar essa correção desse questionário até hoje, né? Então, quem não fez, faça, envia, porque eu já estou terminando de fazer a correção hoje à noite, ok? Então, a gente vai fazer aquela correção, né? Uma correção mais rápida aqui. Por favor, a tela anterior. Ô, Matheus, por favor. A tela anterior, Matheus. Opa, Matheus. Não, parece que não caiu. Bom, podemos fazer aqui, né? Eu vou ler e a gente vai respondendo junto, que é o que vocês têm lá na lição de vocês. Isso, é aqui. Então, a primeira e a segunda são questões abertas, né, que vocês fizeram lá diretamente do texto, né? Então, quais são as principais observações feitas por Dalton sobre a teoria atômica? Então, aquela que eu, lá no início, eu falei para vocês, ele já teve o conhecimento, isso 2.000 anos depois, da primeira teoria, né? Ele estudou o tempo, né? Não foi só ele, né? Ele foi esse tempo, né? Que ele chegou a essa conclusão e fez essas observações, né? Mas até chegar a 2.000 anos, antes das primeiras ideias, a ideia grega dos dois filósofos, o Leucipo e o Demócrito, a ele chegar até aqui, foram bastantes estudiosos até chegar a esse ponto, né? Cada um na sua época, lógico, né? Então, quais são algumas? Então, por exemplo, ele chegou à conclusão, e lá ele observou, né, o Dalton, que toda a matéria é formada por partículas extremamente pequenas, né? Essas partículas extremamente pequenas que deu o nome de átomo. Então, isso foi uma observação dele. Esse átomo era esférico, maciço, né? Até a ideia dele indivisível, né? E deu o nome de átomo por causa da própria palavra átomo, indivisível, não se divide, né? Que é a tradução dessa palavra átomo, né? Ok? A palavra átomo significa divisão. O A nega nessa palavra, então indivisível não se divide. Tudo bem?
ele tem mais uma observação aí, né? Que átomos de elementos diferentes possuem propriedades diferentes. Uma observação dele, né? Com seus estudos. Átomos entre si pode unir formando moléculas. É uma observação dele, e isso é comprovado, né? Sem dúvida. Também ele observou que uma reação química nada mais é do que a união ou separação de átomos, né? Foi aquele exemplo dado da explosão. Se você está construindo um átomo, você está construindo ele através de formando moléculas através de reação de átomos formando as suas moléculas. Mas se você também quiser destruir dessa molécula, você pode fazer, né, destruindo ela através de uma reação química, né? E aí você vai ter sua matéria original de volta, né? Lógico, dependendo dele, você vai ter que fazer um tratamento, você que ter ele puro de novo, né? Ele já sai através de imagina uma explosão de materiais. Se você for pegar eles, aquele material fruto de uma explosão, você vai ver que você vai ter interferência de todos os materiais que estavam ali, que você perde o controle, ok? Você perde o controle porque a reação é rápida, não é controlada, você não teve um controle ali. Se você está produzindo uma molécula, um produto, você tem controle, né? Porque você tem uma estrutura para isso, você tem a fábrica para fazer isso. Então, você vai evitar a interferência, até para não dar trabalho, deixar o seu produto puro, né? Porque se tiver inferência de outros produtos dentro do produto que você está fabricando, presença de outras moléculas, você vai interferir na qualidade do seu produto. Então, a fábrica ele tem essa atenção para não sofrer alteração em interferência de outro material naquele que você está fazendo, né? Tudo bem? E o segundo, né? O segundo exercício, deu significado de propriedade da matéria. Então, aquilo que a gente já estudou, né? Propriedade da matéria são as características física ou química que nela existem, ou seja, que nessa matéria existe, né? E serve para diferenciar os materiais. Então, na hora que eu vou estudar as características de um material, eu estou estudando realmente as propriedades dela, né? Porque o que vai definir o que é um material são as suas características, ou seja, as suas propriedades. Ok? Podemos passar para a próxima? Ok, para a próxima. E aí nós temos a terceira, né? Que aqui fala a massa, né, que sobre massa, né? Que é uma das propriedades. Então, massa, extensão e impenetrabilidade são exemplos de propriedades. Aí, né, a gente só vai resolver aqui quais dessas questões que bate com essa pergunta aqui. Massa, extensão e impenetrabilidade são exemplos de propriedades. A funcionais, a letra A, químicas, nós vamos estudar químicas, né, as propriedades químicas, as funcionais, as particulares nós vamos estudar, mas essa aqui são as gerais. Então, a questão certa aqui são as propriedades gerais, tá ok? Que acabamos de estudar agora, né, que são 8, né, acabamos de estudar ele agora. Tudo bem? Tudo bem. Na questão 4, né, as propriedades, a propriedade pela qual 2 ou mais corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço. Ao mesmo tempo, é chamada de impenetrabilidade. Isso, a letra B, impenetrabilidade, que não há, ele não, né, não consegue, você não consegue ter 2 corpos e ocupar aquele mesmo espaço ao mesmo tempo. Você pode ocupar aquele espaço em tempo diferente, mas não aquele tempo real, né, os 2 corpos ali. Então, imagina, por exemplo, 2 bombas, você tem lá 2 bombas e você vai estar ali as 2. Você não consegue colocar as 2 naquele mesmo espaço físico. Na hora que você explodir as 2,
Aí as duas estão lá, estão livres, né? Os gases têm mais essa facilidade, mas mesmo os gases, ela tem o seu espaço, ela ocupa o seu espaço, né? É o exemplo lá da experiência que geralmente os professores de ciência, quando ele quer comprovar que o ar tem massa e ocupa lugar no espaço, ele utiliza daquela experiência da garrafa e a vela acesa, né? E você coloca de um funil dentro de uma garrafa e você adiciona uma água, né, um líquido na garrafa, por exemplo, pode ser uma garrafa PET, né? E coloca assim um caninho dentro da garrafa até a chama da vela, e na hora que você começa a jogar água, o ar sai, né? E a vela começa a tremer, a chama da vela ali, né? É sinal que você está aplicando um ar através da água, ele está perdendo o seu espaço, o ar, porque o ar perde, porque ele é mais leve do que a água, né? Então, quem é mais pesado, a tendência é tomar o espaço. A água toma o espaço e o ar começa a sair da garrafa. Então, há uma prova ali, que o ar ocupa seu lugar no espaço. Né? Mesmo a gente não conseguir enxergar ele aqui, mas se você comprimir ele, ele vai se encostando num local e chega uma hora que você não consegue mais empurrar ele. Tão resistente que vai ficar. Né? Ele está sofrendo uma pressão, e essa pressão vai diminuindo o espaço, aumenta a pressão, diminui o espaço, e ele vai compactando ali, né? Chega uma hora que você não consegue mais compactar ele, porque já estão tão juntos, as moléculas já está dando aquela ideia de um material sólido, né? Porque o sólido é isso, né? O sólido, ele tem as moléculas são muito juntas, e está muito compacto ali, e ele não tem aquela liberdade de reagir ali. Já o líquido... Oi. Posso tirar uma dúvida rapidinho da questão 3? Não entendi. Posso tirar uma dúvida rapidinho da questão 3? Pode tirar. É massa, extensão e impenetrabilidade, né? Então não seria química nem física, é geral, né? Geral. Essa aqui é geral. A gente porque assim, a geral, né? Quando a gente fala geral, ela pode aparecer na propriedades química e propriedade física, né? Então, quando essas 8, todos os materiais têm, né? Tem essas 8, essa que acabamos de estudar, todos os materiais têm, tanto para o físico, tanto para o químico, né? Então, a massa, quando você trabalhar com massa, você está estudando química e física ali ao mesmo tempo, né? Então, eu preciso, por exemplo, eu preciso registrar a massa na balança. Isso você vê que é mais físico do que químico. Mas na hora que eu dizer assim, eu preciso de 5 miligramas de arsênio para produzir uma solução de um veneno para matar rato, por exemplo, eu estou trabalhando com química ali, né? Porque se eu colocar menos, eu vou ter um efeito a menos, né? E se eu colocar mais, eu vou ter um efeito a mais do que eu quero. Então, aí já começa a trabalhar com a química, dosagem. Então, essas 8 propriedades que nós estudamos até aqui, ela está nos 2 campos aí, né? Tanto na química, tanto na física. Tá ok? E aí, na próxima aula, a gente vai estudar separadamente as propriedades físicas, que naturalmente vocês já viram, né? E as propriedades químicas e as específicas, né? Então, nós temos propriedade específica. Então, por exemplo, o brilho. O brilho é uma propriedade específica, né? Tem material que tem material que não tem. Tem material que você olha assim, tem sua propriedade de brilho. Tem outro, já tem sua propriedade de ser opaco. Emite luz, outro não emite luz, né? Propriedade que são isolantes, propriedade que são condutor elétrico. Isso é química, né? Nós vamos estudar na propriedade química. Se é um material inflamável, se não é inflamável, isso é uma propriedade química, né? Isso é interessante a propriedade porque nós vamos estudar todas elas, mas ela cai num campo só. Qual é o campo que ela cai? Conhecer os materiais, né? Então, vamos conhecer esses materiais, tanto químico, tanto físico, e, isoladamente, as específicas,
A específica, ela está um pouco física, um pouco químico, né? Porque porque esse material brilha. Se você for estudar quimicamente, você pode descobrir algo ali. E físico, você também está sabendo ali porque ele brilha, você tem uma visão, né? A olho nu você consegue enxergar, então ele está sendo uma visão mais física do material. De longe, você já vê, por exemplo, o mercúrio, se ele estiver sobre uma luz, de longe você consegue enxergar ele. Já, por exemplo, o chumbo, não. Se você aciona um feixe de luz no chumbo, você não vai ver praticamente nada, a não ser a luz ali, né? Colocando uma Professor, madeira no chão. Oi. uma propriedade de massa seria física? Então, a propriedade massa, quando eu falo assim, eu estou trabalhando com a propriedade massa, quando eu trabalho ele com física e quando eu trabalho ele com química. Então, por exemplo, quando eu vou na natureza retirar do material, né? Então, eu sei que a propriedade massa está relacionada, por exemplo, à quantidade de massa desse material. Isso é mais físico, né? Eu vou medir esse material. Então, eu vou utilizar uma balança, né? E essa balança vai registrar a quantidade de material, e ali você tem de saber até a densidade desse material, basta você medir esse material, ter o volume dele, né? Se você tem o volume e a massa, você vai determinar a densidade. Até aí é mais físico do que químico. Agora, a partir da hora que você precisa dessa massa para você produzir algo, né, um material, através da massa desse material que você está utilizando como matéria-prima, aí é química, né? Então, por exemplo, em trabalho Considerado geral, uma propriedade geral. a geral, todos têm, todos esses materiais têm essas propriedades, né? Ele só vai ser físico e químico quando ela só é trabalhada na química, na física. Então, isso é físico. Quando ela é só trabalhada na química, ela só interfere quando se relaciona à química, essa propriedade é química. Mas as propriedades gerais, todas elas têm. Então, por exemplo, matéria. Matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Então, a matéria tem massa, volume e extensão, né? Então, ó, nós estamos estudando química, física. Porque se você tem o físico ali, que é o seu material, se você quiser conhecer a massa, você põe na balança, mede a massa. A extensão, você mede, é físico. Você mede e o volume, o volume é a própria extensão, né? Mas você tem que saber para cima, para baixo, os lados, né? E aí você tem que fazer isso medindo, né? E aí você vai transformar isso em quantidade física, né? Que eu acho que você já trabalhou isso em física, né? Então, por exemplo, determinar massa, aceleração, essas coisas. Está relacionado, essas fórmulas que você utiliza, você está relacionado mais à física. Mas na hora que você pega desse material e transforma ele em substâncias, utilizando dessas moléculas, porque até aí, quando você está trabalhando com física, você não se preocupa muito com a qualidade da molécula. Você está utilizando mais da aparência dele, né? Do físico dele. Mas você não está utilizando da química. A partir da hora que você pegou desse material e começou a trabalhar quimicamente com ele, aí sim, você está trabalhando ele, por exemplo, a massa de um material. Porque quando você vai preparar uma solução, você tem que saber a massa do reagentes e do produto, do soluto, né? Para você fazer esse produto. A partir da hora que você está utilizando isso, você já está trabalhando a massa no aspecto químico, né? Eu preciso de 3 gramas para fazer esse material. Mas agora eu preciso de 3 miligramas, ou seja, você precisa 1000 vezes a menos, aliás, 3.000 vezes a menos do que você estava no início. Então, isso é químico, né? Mesmo sendo quantidade, você está trabalhando com química. Porque aí você está relacionando, né? Produtos, produtos iniciais, através de uma reação, formando aí uma solução, né? Nessa solução você tem ali massa, volume, densidade, tudo isso você precisa.
né? E na hora que você está utilizando na transformação, você precisa trazer para você o estudo físico, químico. Tá ok? A quarta já fizemos, né? A quinta, o próximo, por favor. A quinta, né, que é também é um teste, né, uma chamada questão objetiva. Então, são somente propriedades gerais da matéria. Isso aí a gente já estudou, né? Dá para só relembrar aqui e responder. Quais delas é considerado só? Elasticidade, inércia e divisibilidade. Alternativa C. Então, é assim, ó, estado físico é considerado estado físico, sabor e cor? Não. Não estudamos, né? Cor aí também. Nada a ver. Ponto de fusão é uma propriedade física, né? Mas não está nas gerais, né? Isso aí a gente vai ver nas propriedades, exclusivamente nas propriedades físicas. Cor também não é, essa propriedade cor a gente vai ver Professor, na questão de específica, né? Cor específica, propriedade específica. E a inércia é uma propriedade geral, né? Tá ok? Então, não é porque o ponto de fusão aqui e cor não aceita essa resposta, né? Então, a correta aqui é a C. É a C, isso aí, porque ó, nós estudamos aqui a elasticidade, né? A inércia, que é a primeira propriedade lá que começamos, a divisibilidade, né, que foi aquela última, e essa sim, essa você tem as três aqui correspondem às propriedades gerais, né? Densidade é uma propriedade física, cor é uma propriedade específica e impenetrabilidade é uma propriedade geral. Quando eu falo assim, geral, é assim, essa propriedade, ela está na matéria em qualquer situação, certo? Tanto na situação geral, na situação específica, na física, na química, ela tem dessas propriedades. Ela não tem como fugir dessa propriedade. Então, extensão, todos os materiais têm a sua extensão. Para ser considerado matéria, tem que ter massa e volume. Portanto, a extensão, né? Deu para entender? Para ser considerado matéria, tem que ter massa e, por exemplo, a divisibilidade, elasticidade, né? Se o material é elástico ou não. Mas todo tem essa propriedade. Menos ou mais, mas todos têm. Né? A sexta, é direto aqui, né? A existência de uma carga positiva foi comprovada efetivamente na década de 1920, recente, né? Pelos físicos Ernesto Rutherford, que viveu aí a época de 1871 a 1937. E recebeu o nome de prótons, né? Isso é verdadeiro ou é falso? Eu coloquei verdadeiro. É verdadeiro, né? Porque, ó, é uma questão que é assim, se você mudar aqui em cima, por exemplo, carga negativa e continuar ali como prótons, você vai ser falso, não é isso? Então, ela é verdadeira porque, ó, positivo aqui, ó, a existência de uma carga positiva. Essa carga positiva no átomo é o prótons. Então, matou aqui que é verdadeiro. É isso? Tudo bem? Alguma questão, alguma dúvida, pergunta, comentário? Não, tranquilo. Tranquilo? Professor, o que é impenetrabilidade mesmo? Oi? Impenetrabilidade é o que não é penetrável, né? Isso, é quando você tem dois corpos, né, dois objetos, e ele não ocupa o mesmo espaço físico, os dois ao mesmo tempo. Né? Ah, tá bom. Quando eu coloquei aquele exemplo lá da água das duas provetas, digamos ali, que as duas tinham de 500 ml, cada uma delas. Aí eu coloquei lá uma bolinha de pouco pesada, que ela desce, né? E nosso exemplo lá foi a moeda, né?
E, não, na inércia foi a moeda, ela desceu também. Mas lá na impenetrabilidade, ela foi um objeto, que é uma bolinha, geralmente mais densa do que aquele líquido, né? E quando a gente colocou, ela desceu e ocupou o seu espaço. Ou seja, no espaço dela, daquela bolinha, a água não interferiu. Mesmo ela estando ali em volta, molhando aquela bolinha, mergulhada, né? Está ali, mas aquele espaço que a bolinha está, o corpo da bolinha é da bolinha, né? É daquele corpo que está ali. Então, a água teve que subir e deixar espaço para ela, né? Ah, entendi. É aquela, eu já digo para você, a teoria não, é uma prática mesmo, né? Que dois corpos não ocupam o mesmo espaço ao mesmo tempo. Então quer dizer, tipo, se eu vou fazer uma brincadeira, aí eu quero. Aí. Eu não sei se você já viu na TV, né? Qual que boia mais? Aí, tipo, a que boiar e a pessoa vence. É tipo isso, né? Porque não é impenetrável no material, né? Isso. Ah, É tanto que é assim, você vê que quando aquela brincadeira da cadeira, é uma brincadeira assim, mas você pode tirar esse exemplo. Duas pessoas dá para sentar naquela cadeira ao mesmo tempo? Um sentou, o outro já perdeu. Não é isso? É. A cadeira tá vaga, né? Quando você faz aquela roda ali, quando você para você sentar, o mais rápido pega o espaço. O outro, mesmo ele sentando, ele chegou por último, ele sentando ali, não, ele não ganha a brincadeira ali. Quem chegou primeiro, a regra é isso, né? Quem chega primeiro ganha. Os dois não podem estar ali. Mesmo os dois chegando junto, aí vai ter que decidir. Mesmo ele sentando ali ao lado do que ganhou, mas ele não é o rei. A cadeira estava vaga. Quem chegou primeiro é quem ocupou o seu espaço, né? Então não dá para dois corpos ter o mesmo espaço ocupado, tá ok? Ao mesmo tempo. Ok, entendi. O outro entra, tá ok? Ok, obrigada. Então é assim, nós finalizamos, né? E a próxima semana vocês vão ter formulários e terminando aqui, tá ok? E um bom descanso. Você tem mais aulas hoje? Não que eu saiba, eu não sei. Não, Tem, né? tem de educação física. Ah, tá. Oxi. Então, tá bom, jovens. Um bom descanso para vocês, né? Não, é biologia. Pra você também. Ok. E se cuidam, tá? Tchau, professor. Obrigada.